Missão 2, História da cidade de Olinda. Então, nessa pausa, você refletiu e chegou à conclusão. Eu acredito que o professor tenha razão. A gente precisa analisar o contexto, o surgimento, né, da capitania de Pernambuco. Quem é o capitão? Quem é o donatário? Duarte Coelho. Só que o nosso compromisso agora é analisar a origem do nome Olinda. Logo mais, vou trazer para vocês a biografia de Duarte Coelho. Já antecipei alguns acontecimentos, né? Por exemplo, ele era queridinho da coroa portuguesa, prestou bons serviços à coroa, e aí, olha, recebe essa capitania que será a bem mais sucedida, né? Que vai ter sucesso econômico, destacando justamente a exploração da cana-de-açúcar. Então, aqui a projeção, a imagem, né, de Duarte Coelho, a sua esposa, Brits de Albuquerque, o irmão de Brits, né, Jerônimo, e aí você tem aquela bandeira, né, que representa justamente a chegada dos portugueses, lembrando que colonizar, ocupar, explorar. E a necessidade de ter que construir uma estrutura mínima de exploração. Então, ao falar sobre a capitania de Pernambuco, ao falar sobre Duarte Coelho, destacando que ele é um capitão donatário, tem direitos, tem deveres, a coroa portuguesa vai distribuir essas terras para pequena nobreza, para burocratas, comerciantes e aqueles que prestaram bons serviços à coroa. Duarte Coelho prestou bons serviços militares à coroa. Tem um documento que a gente precisa destacar, a carta de doação, esse documento que dá posse à terra, foral, que vai trazer direitos e deveres dos capitães, só aqui corrigindo, né? Donatários, tá? O capitão, no caso, Duarte Coelho, tem o direito de fundar a vila. Ah, professor, por que o senhor colocou essa informação? Porque ele é que vai fundar a Vila de Olinda. Então, oficialmente, juridicamente, você tem a fundação da Vila de Olinda, Duarte Coelho é o responsável. Ah, professor, mas Olinda como local, a ocupação, eu já disse, bem antes da chegada de Duarte Coelho. Beleza? Tá entendendo? Oficialmente, ele diz, olha, Olinda agora vai ser vila, porque é uma das prerrogativas, é um dos direitos do capitão donatário de Pernambuco, de fundar vilas, além de exercer a justiça, cobrar impostos, doar as marias, ou seja, terras, construir engenhos, e é isso que ele vai fazer também, e garantir os impostos reais. Professor, quando eu falo sistema de capitanias, é basicamente aquele sistema público-privado. A coroa, dona dessas terras, mas vai repassar para particulares o direito de explorar. É verdade. E aqui, né, destaque para Duarte Coelho, vai fundar a nova Lusitânia. Os documentos que eu analisei com vocês agora, né, que eu refleti, carta de doação, repasse das terras, foral, direitos e deveres. A relação de Duarte Coelho com os grupos locais. Uma relação que ele precisa ter controle desses grupos para garantir essas terras. Daí a tensão, principalmente contra os caetés. Ah, foi fácil conquistar Pernambuco, professor? Nos livros, às vezes, nem dá destaque a isso. Não foi fácil. Duarte Coelho enfrentou esses grupos locais. Mas aí, por habilidade, por negociação, que a gente vai ver na aula sobre a biografia de Duarte Coelho, ele consegue justamente ter esse controle administrativo litoral mata de Pernambuco. Beleza? Quando cai na prova, Olinda foi a primeira vila fundada em Pernambuco. Aí você vai dizer, professor, o senhor falou isso? Será que o senhor deu ênfase a isso? Aí eu já antecipo. Você tem a fundação da Vila dos Santos Cosme e Damião, atual Igaraçu, e o destaque para a fundação da Vila de Olinda. Então,
É comum nos concursos ou as bancas, né, sempre cobrar as primeiras vilas fundadas em Pernambuco, Igaraçu e Olinda, até no concurso da PMPE, beleza? Ah, professor, eu achava que, já que todo ano, né, você tem comemoração Recife e Olinda, 2 anos de diferença entre uma cidade e outra, eu pensava que era Recife e Olinda. Não. Você tem as primeiras vilas fundadas, Igaraçu e Olinda. Vamos perceber que nessa história de ocupação, de administração colonial, a formação da capitania de Pernambuco, Duarte Coelho se destaca. Mas ele vai precisar voltar para Portugal é quando você tem justamente a sua esposa Brites de Albuquerque governando. Ele vai ter depois desgastes com o rei, fica até entristecido, morre lá na Europa, é quando tem aí, né, a sucessão dos seus filhos, que foram para a Europa estudar, é quando você tem Brice Albuquerque que continua no governo. Só que isso a gente vê no compromisso as biografias de Duarte Coelho e Brice de Albuquerque. Falando em Brice de Albuquerque, ela aqui, olha, nascida em Portugal, 1517, ela veio para Pernambuco novinha, viu? Veio para Pernambuco, 1535, ou seja, estava ali, né, com 13, 18 anos. Com 18 anos, ela desembarca em Pernambuco, né? Nasceu em Portugal, 1517, filha do conde, né, de Penamacó. Brites de Albuquerque veio ainda jovem para Pernambuco, junto com seu marido, Duarte Coelho Pereira, e seu irmão Jerônimo de Albuquerque, né, que é conhecido como Adão Pernambucano, né, esse Jerônimo. Depois eu digo por quê. No compromisso sobre as biografias de Duarte Coelho e Brites de Albuquerque, tá? Então aí chegou a Pernambuco, 1535, já casada com Duarte Coelho, né? Tem aí 18 anos e vai ser, olha, ela vai receber o título de Capitoa, né? Ou a mãe de Pernambuco. E eu peço até desculpa a vocês, minha voz fica oscilando justamente por uma alergia, mas eu acredito que dá para entender tudo direitinho, não é isso, pessoal? Tá de boa. Eu agradeço a compreensão, porque quando oscila é porque eu me seguro para a gente aqui, né, continuar na nossa aula. Você está gostando? Que maravilha. Coloca no grupo, professor. Se todas as aulas seguirem esse padrão, não tem outra. Gabaritei, pai. Eu disse que minha voz estava ruim, estou gritando, né? Ah, Jesus. Galera, no geral, as capitanias fracassam, exceto, olha só, exceto Pernambuco. Então, Pernambuco, junto com a capitania de São Vicente, são as duas que se destacam. Mas Pernambuco ainda tem muito mais fôlego, justamente pela produção açucareira. Politicamente, vamos perceber essa força, né? A ponto de Pernambuco se tornar a capitania geral, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, capitanias subalternas. Só para você perceber a força de Pernambuco e ainda no governo de Brites de Albuquerque. Mas, só para você entender um pouquinho a estrutura político-administrativa, eu vou precisar desse cenário na Guerra dos Mascates. Vamos lá. Qual seria, ou quem seria hoje, nesse cenário aqui, professor, pegando a referência do Brasil colonial, a equivalência do governo geral? Seria tipo hoje o governo federal, o presidente da República, fazendo esse anacronismo, na verdade, né? Mas é uma aproximação didática para vocês. O governo geral, ele surgiu para dar suporte às capitanias. Diante de ameaças estrangeiras, muitos capitães nem vieram assumir, ocupar, administrar suas terras. O governo geral surge, então, para desse suporte. Através do capitão-mor, provedor-mor. A capitania hereditária seria tipo hoje o governo estadual de Pernambuco. Galera, estou fazendo uma aproximação para você entender o que era antes e equivalência hoje. As câmaras municipais, aqui, destaque para a vila. Então, quando Olinda se torna uma vila, ela passa a ter uma câmara municipal, ter uma igreja, ter um pelourinho, que era justamente o padrão, né? Quando você tinha ali a fundação de uma vila. Ah, professor, mas podemos dizer, ela passa a ter autonomia política? Sim.
porque é justamente na condição de vila que ela passa agora a ter, né, essa autonomia em tomar decisões voltadas para o local. Vamos lá. Recife vai reivindicar se transformar em vila. Recife vai buscar essa autonomia política. Não quer mais ficar subserviente politicamente à Vila de Olinda. Então, o status de vila é muito importante, porque você tem a simbologia de ter esse pelourinho, que representa a autonomia, de ter a fundação de uma Câmara, de ter a igreja, de ter uma estrutura, né, montada a partir do momento que você se torna vila. E a gente vai destacar justamente nesse curso a Vila de Olinda. A origem do nome. Há escassez de fontes? Há. O que é escassez, professor? Falta. E eu confesso, a Prefeitura de Olinda, patrimônio histórico aí da humanidade, você tem Olinda, né, com essa força histórica incrível. Só que o site, simplesmente, o site da Prefeitura, coloca algo convencional, sem ser algo aprofundado. Eu tenho certeza que se tivesse um projeto para trazer uma história de Olinda muito mais forte, muito mais densa, na verdade, eu acho que a palavra é essa, densa, com profundidade, seria interessante. Seria bem interessante, tá? Não tem. Não tem. Ah, professor, mas para a prova eu só preciso disso. Ok, tudo bem, ok. Mas como historiador, eu preciso pegar contrapontos sobre aquelas fontes, de analisar aquela fonte e checar aquela fonte, não simplesmente jogar. O que nós temos hoje é a versão oficial, a versão romantizada, a versão poética, aquela versão mais conhecida. É que Olinda, o nome, faz referência justamente quando Duarte Coelho fica assim, nossa, que local bonito, cara. Meu irmão, vai ser aqui que a gente vai fundar uma vila. Lembra a estrutura de uma vila? Você tem aquela câmara, tem a igreja, tem um pelourinho, tem uma estrutura que hoje a gente pode lembrar, uma cidade. Ah, é verdade, na cidade tem uma câmara municipal, tem uma pracinha, né? Tem uma igreja, não tem pelourinho mais. Mas o pelourinho simbolizava justamente essa autonomia. Então, no imaginário popular, é isso. Duarte Coelho é o cara que batizou, que deu o nome Olinda. Nossa, professor, é isso, é isso. Agora, o senhor vai trazer outras versões? Vou. Agora, o que a banca deve trabalhar? Essa versão de Duarte Coelho. Essa narrativa oficial, que não significa que a gente não possa contestar. Veja que eu estou contestando. E para dar ênfase a isso, eu vou trazer justamente, né, alguns autores com outras abordagens. Então, Olinda surgiu, professor, depois do encantamento de Duarte Coelho, isso. Duarte Coelho se encantou. O local era tão agradável, né? Porque aí vamos aí só trazer um pouquinho da biografia de Duarte Coelho, que na aula sobre a biografia eu vou repetir, né? Mas aí no contexto da formação, pessoal, no contexto da formação administrativa da América Portuguesa, em 1534, a coroa portuguesa vai estabelecer o quê? O regime de capitanias hereditárias. A capitania de Pernambuco foi entregue a Duarte Coelho Pereira. Ele desembarca ao norte, do atual estado de Pernambuco, né? Tomando posse aí, né, de sua capitania em 1535, com o propósito de encontrar, né? Ele tem um propósito. O propósito era encontrar um lugar para se instalar. Aí ele vai seguindo para o sul, em direção hoje, né, a Olinda. O donatário encontrou esse local estrategicamente ideal, né, para estabelecer um povoado que dá o nome de Olinda. Isso em 1535. Por isso que no site da prefeitura, porque eu estou falando tanto do site da prefeitura, que é uma fonte oficial, meu povo. Então, Duarte Coelho, lembra do Uto Posidítis, que chegar primeiro a terra é sua? Então, ele chega a Pernambuco em 1535. E aí vamos ter o povoado de Olinda. Povoado de Olinda. Só que em 1537, Olinda se torna vila. Ah, isso quer dizer que Olinda passa a existir a partir de 1535,
Quando Duarte Coelho, que desembarcou no norte do atual estado de Pernambuco, vai em direção ao sul, estrategicamente encontra esse local, né, que se transforma no povoado, que recebe o nome Olinda, por quê? Porque ele fica admirado. Ele fica, ó, linda situação para se construir uma vila. Então, Dona Terra de Pernambuco, pessoal, encontrou essa área protegida pela altura, que a gente pode dizer, né, essa altura descortinando o mar, praticamente formando aí um porto natural, aí destacando os arrecifes, água em abundância, terras férteis, facilidade de defesa, que era comum na estrutura, né, das cidades medievais, você sempre montar essa estrutura mais elevada para ajudar na proteção, questão estratégica. Daí, é comum na versão oficial afirmar que o local era tão agradável que, conta-se, o nome Olinda foi dado a partir da frase dita por Duarte Coelho. Ó linda situação para se construir uma vila. Essa expressão de encantamento se transforma aí, né, nessa narrativa poética sobre a fundação de Olinda. No caso, o mais correto, o surgimento do nome Olinda. Pessoal, boa observação. Eu já disse para vocês, fundar, criação, surgimento. O que a gente pode dizer é a criação, surgimento do nome Olinda, mas fundar no sentido de ocupar, bem antes de Duarte Coelho. Bem antes de Duarte Coelho. Ok? Mas se você pegar na história, nas datas comemorativas em Olinda, eles enaltecem que é isso. Olinda, situação para se construir uma vila. Duarte Coelho. E assim surgiu o nome Olinda. Ok? Ah, professor, só isso? Duarte Coelho, o patriarca, fundador da Nova Lusitânia, veio pessoalmente administrar essas terras, aí vai descendo, chega nessa área, possivelmente ali no Alto da Sé, ou lindo local para fundar uma vila, e aí ficou essa história. Pois é, você tem justamente essa referência a Duarte Coelho. Agora, mais uma vez enfatizando, quando você pega essas fontes oficiais, você encontra contradições. Não há uma data precisa sobre a fundação de Olinda. Você pode encontrar isso, que eu vou te explicar. Não há uma data precisa né, sobre a fundação de Olinda. Quando você encontra essa afirmação, não é em relação à chegada de Duarte Coelho, que a gente tem a data, 9 de março de 1535, mas em relação, pessoal, à ocupação. Isso é fato. Não há um documento falando sobre, olha, a primeira pessoa que chegou nesse local que hoje chamamos Olinda foi tal data. Não tem. Não tem em relação à ocupação. Em relação à chegada dos portugueses, Duarte Coelho, 9 de março de 1535. Olinda como vila, se tornando vila, 12 de março de 1537, que é justamente aí que há comemoração anual no município de Olinda, a chamada Data Magna, que é a data justamente quando Olinda se torna vila. Galera, aqui já é uma questão na prova. Pode tirar o print, pode gravar a tela. Aqui já é uma questão na prova. E depois você vai me cobrar, claro, até porque vai ficar disponível para você. Quando você mergulha sobre fontes, vamos pegar mapas. E aí você tem justamente aqui, olha, Vila de Olinda de Pernambuco. Agora, desde o início, assim que Duarte Coelho passou a usar esse termo, supostamente foi Duarte Coelho, vamos aqui analisar daqui a pouquinho, porque há outras versões. Aí ficou Vila de Olinda, e ninguém mais utilizava um outro nome, não. No próximo compromisso eu vou mostrar que não. Porque ainda Marim dos Caetés ainda é, né, bastante utilizado. Ah, por que Marim? Aí eu vou explicar isso no próximo compromisso. Segura aí, viu? É uma aula, olha, quebra-cabeça, montando uma peça por peça, e no final você, poxa vida, agora que eu gabarito essa prova. Olinda, pegando aqui, pessoal, um mapinha, né? Você vai fazer o turismo. Alto da Sé. Você pode encontrar ali barraquinhas, né, no Alto da Sé. Destacando justamente que possivelmente, no ponto mais elevado, ele vai aqui, olha, perceber que é um local
que dá para montar essa estrutura, militarmente falando, seria uma boa tática, né? Ou uma boa escolha. E foi isso que Duarte Coelho fez. Professor, o senhor disse que ia trazer outras versões. Calma, eu vou trazer. Aqui na imagem, vamos aqui, né, mergulhar no tempo. Você chega assim, no Alto da Sé, contempla aquela beleza, aquela paisagem, diz, olha, esse local dá para fundar uma vila, meu irmão. Duarte Coelho tinha razão, né? Então, Alto da Sé e suas igrejas, né, vista na Avenida Pan-Nordestina, que a gente vai gravar aulas ao vivo aí, né, fazer transmissões ao vivo. E essa imagem daqui, acho que essa é mais forte, né? Vamos aqui imaginar Duarte Coelho, olha, pô, pode avistar o Recife aqui ao fundo, aqui você tem Olinda e olha, é aqui mesmo. É aqui porque se chegar um inimigo, já enxerga de longe. Então, estrategicamente, você tem essa escolha, né? Por esse ponto mais elevado, por esse ponto, alguns livros colocam a colina, né? Chegando aí no alto da colina, Duarte Coelho, né? Claro que, ao falar sobre a história de Olinda, aqui eu encontrei duas plantas, né? Das colônias açucareiras portuguesas no Brasil. Aqui a vista superior mostra a cidade de Olinda, né? Com duas figuras em primeiro plano, aqui, olha, destacando, exibindo um pano, né, sobre o qual estão expostas a chave, né, com 14 nomes de prédios. Abaixo, uma vista, né, offshore, mostra, né, a frota holandesa atacando o Porto Forte. E aí você tem o porto, né, e o forte. E é justamente o cenário das invasões holandesas, Olinda que é incendiada, né? No cenário das invasões holandesas, né, Franz Post, aqui, olha, então mostra que no século XVII o nome Olinda já estava consolidado, né? Então vamos lá, para ninguém ficar aqui encucado. Professor, quando fala sobre a fundação de Olinda em relação ao cenário da colonização, a gente diz que Duarte Coelho chegou nesse local em 1535, certo? Ok. Agora, em que momento Olinda se torna vila? Aí a vila de Olinda, pessoal, 1537, certo? 1537. Fundação, no sentido de, olha, batismo de nome. Linda. Opa, esse daqui não, eu vou usar esse daqui. Quem é o cara que deu esse nome? Duarte Coelho. Olinda como vila, 1537, certo? 12 de março de 1537, que é justamente que a prefeitura comemora, o município, né, comemora anualmente, o 12 de março, que é a data magna. Todos entenderam? Então, veja, em relação à chegada de Duarte Coelho desembarca em Pernambuco em 1535. Vai descendo no sentido aí norte-sul, encontra esse local aprazível, esse local agradável, e diz, linda situação para se construir uma vila, ok? Quando chega o dia 12 de março de 1537, Duarte Coelho enviou ao monarca lusitano, Dom João III, tá? O foral. O que é o foral? O documento, o registro. Lembra que eu disse? De Pedro, meu filho, nasceu em um horário, foi registrado em um outro horário. Ou seja, Olinda, a ocupação, bem antes de Duarte Coelho. No sentido da colonização, que deu o nome Olinda, Duarte Coelho, 1535. Mas quando você se refere à ocupação, quem chegou primeiro aqui, olha, quem ocupou inicialmente, a gente não tem data precisa. Agora, em relação à colonização, quem deu o nome, atribui-se a Duarte Coelho, que a gente vai justamente discutir se essa versão se consolida, não tem outras versões. Então, você tem justamente essa afirmação. Se ligar,
Se liga agora, você pode até anotar. Pessoal, não há uma data precisa sobre a fundação de Olinda quanto à ocupação, que a gente pode garantir. Bem antes da chegada de Duarte Coelho. Os povos indígenas estavam ali, mas não há data precisa quando eles chegaram. Agora, em relação ao nome, a origem do nome, essa primeira versão, a romantizada, a poética de que Duarte Coelho admirou a paisagem e disse, olha, ó linda situação para se construir uma vila. Isso daqui é praxe, tradição, aquela versão oficial que eu disse a vocês. Agora, para você não confundir as datas, se ligar, o 1535, Duarte Coelho, você tem aí, né, a própria prefeitura usando que Duarte Coelho batiza o nome do local. 12 de março de 1537 é quando Olinda se torna vila. Eu estou repetindo para ninguém ficar com dúvida. Você ficou com essa carinha feia? Não, agora não fica com essa cara aí de estranhamento. Ocupação no contexto da presença dos portugueses, Duarte Coelho. Ocupação no sentido de que, olha, esse território, quem chegou primeiro? Os indígenas. Não há uma data precisa. Em relação aos portugueses, a ocupação começa em 1535, a invasão, né? Podemos até usar esse termo, a colonização. Em 1537, Olinda vai ser elevada à categoria de vila. Então, fundação no contexto de nome, batismo, a própria prefeitura usa a versão 1535, tá? Em relação a o nome Olinda. E depois, se ele admirou dizendo que era um local para se construir a vila, se torna a vila 2 anos depois, 1537. Precisamente 12 de março de 1537. Beleza? E aí, Olinda, né, capital de Pernambuco até 1827. Agora, anualmente a imprensa comemora, né, o aniversário de Recife e de Olinda no mesmo dia. Por que no mesmo dia? Porque você tem esse documento aqui, olha, essa carta de doação. Carta de doação é o quê? O repasse das terras. O foral é o quê? O foral é o documento com direitos e deveres. Beleza? Doação é repasse. Foral, direitos e deveres. Duarte Coelho, fidalgo da casa do El-Rei. El-Rei, né? Nosso Senhor, capitão governador destas terras da Nova Lusitânia, por El-Rei Nosso Senhor. No dia, olha, ou no ano, né? No ano de 1537, olha, 1537, deu e doou o senhor governador a esta vila de Olinda. Olha, isso quer dizer que não é em 1537 que passa a usar esse nome Olinda. Antes, no caso, 1535 já tem. Agora, 1537 é quando se torna vila. Ok? Para seu serviço de todo o seu povo, moradores e povoadores, as coisas seguintes: os assentos deste monte e fraldas dele, para casaria e vivendas dos ditos moradores e povoadores, os quais lhe dá livres de foros, né? Os isentos de todo direito para sempre, e as vases das vacas e do beberibe, e as que vão pelo caminho que vai para o paço do governador, e isto para os que não têm, né? Onde pastem seus gados. Então, aqui, olha, a questão do gado, a questão da pecuária, e isto será nas campinas para o passigo e as reboteiras de matos. Isso demonstra também que Duarte Coelho já estava por dentro, né, desse território, ao verbalizar ou registrar todo esse cenário, toda essa paisagem. Então, Olinda como vila, 1537. Olinda, o nome, batizado aí, né, supostamente por Duarte Coelho. Por que supostamente? Porque eu vou trazer outras versões. Mas qual é a versão que prevalece? É de Duarte Coelho. Olinda, né, situação para se construir uma vila. O professor, uma hierarquia aí sobre o período colonial, porque hoje a gente fala em metrópole, megalópole, aqui no Brasil colonial. Tudo começava fundação, quanto ocupação, no sentido da colonização, aquilo ali vai ser transformado em uma aldeia, que vai ter possivelmente a participação da Igreja Católica. E aí, quando eu falo participação da Igreja Católica, em relação a Olinda, temos que falar dos carmelitas, que chegaram em 1580, os jesuítas, que chegaram em 1583, os franciscanos, 1585, os beneditinos, né, 1586.
Aquele local sendo povoado, ocupado, olha, povoado. Quem sabe a igreja já escolhe aquele povoado para se tornar, que hoje a gente chama de paróquia, né? Ou seja, para administrar ou não só administrar, né? Mas a partir dali criar a estratégia aí, né? Para colonizar ou para catequizar, perdão, né? Então, a freguesia tem essa relação com a religião, com a igreja, que escolhe aquele local, aquele ponto, como uma espécie de representação da Igreja Católica para montar a tática de catequizar outros grupos. Agora, só lembrar, as ordens religiosas não eram homogêneas, ou seja, não existia só uma ordem religiosa, só uma metodologia de catequese. Há, por exemplo, né, confusão em Pernambuco, tensões entre franciscanos e jesuítas. Aquele povoado, recebendo aí o status de vila, passa a ter autonomia, passa a ter uma Câmara Municipal. É isso que eu falei agora há pouco sobre Olinda. E lá, no século XIX, a expressão, né, cidade, que usamos até hoje, e o próprio IBGE, né, conceitua hoje o município, que engloba a área rural, a área urbana, a cidade como sede administrativa. Então, é só uma curiosidade. Lá na frente, Recife, povoado, vai reivindicar o quê? Vai reivindicar se transformar em vila. Ah, então seria um estágio hierárquico a menos, né? Povoado, sim. Vila está um estágio à frente. No caso, Olinda era povoado, se torna vila em 1537. Beleza? Primeira capital de Pernambuco, a data magna, né? 12 de março de 1537, quando Olinda se torna vila. E antes, professor, recebe o nome de Olinda, 1535, no contexto da chegada de Duarte Coelho. Vila, 1537. Capital de Pernambuco até 1827. Então, olha, é repetição, para você não ficar confuso. Recife surge como vila aqui? Não. Recife como vila lá no contexto da Guerra dos Mascates. Quem surge como vila no contexto da chegada do Duarte Coelho é Olinda, que antes, 1535, no contexto da chegada de Duarte Coelho, que veio tomar posse de sua capitania, é quando supostamente ele fica admirado, ó, linda situação para se construir uma vila. Quando, em 1537, 12 de março, que é a data magna, comemorada até hoje, né? A data no calendário do município, 12 de março, a data magna de Olinda. O que é magna, professor? Data especial, data importante, data máxima, aquela data que você não pode esquecer. Então, magna, nesse sentido aí de máxima, aquela idade ou aquela data que você, aquela data grandiosa, né? Que você precisa comemorar, relembrar, quando Olinda se torna vila. Ô, professor, 1537, e Recife se torna vila quando? Século XVIII. E por que comemora na mesma data? Como falei para vocês, nesse documento aqui, olha, a gente chama de Foral de Olinda, primeiro registro, né, histórico das terras, que a gente pode dizer um alvará régio, um documento régio. Aqui, em uma passagem, fala dos arrecifes. Então, possivelmente aqui, né, você tem justamente a utilização de uma referência do início do Recife. Então, por que Recife e Olinda fazem aniversário na mesma data? Porque aí você tem justamente aqui, muitos concurseiros ficam nessa dúvida, né? A explicação está contida nesse documento aí, pessoal. Esse documento, com cinco páginas, publicado 12 de março de 1537, que é a data em que Olinda se torna vila. Esse foral, essa declaração oficial, né, do donatário Duarte Coelho, transferindo grande parte das terras do litoral à Câmara da cidade, que é algo também interessante. Você tem aí, né, o poder público recebendo essas terras. Geralmente eram terras repassadas a particulares. E nesse documento estabelece aí um território, uma extensa porção de terra, incluindo o arrecife dos navios. Então, ao citar nesse documento aqui, pessoal, arrecife dos navios, arrecife dos navios, atribui-se então aqui, olha, nessa zona portuária, nessa
pequeno local de pescadores que corresponde ao atual bairro do Recife. Bairro do Recife. Tá? Então, a gente pode até usar a expressão vila de pescadores, mas vila aqui de pescadores no sentido de comunidade de pescadores, né? Porque vila no sentido hierárquico, Recife só se torna no século XVIII. Mas aqui é a citação. É quando a gente diz, olha, se é a citação, então seria a fundação oficial. Beleza. Porque é o primeiro registro oficial do Recife, 1537. Veja o que acontece, pessoal. Olha só, para ninguém ficar aqui confuso. 1535, quando você tem o batismo do nome Olinda. 1537, quando Olinda se torna vila. Beleza? Recife. Registro de que existe um local ocupado. Nesse documento foral, 1537. E é justamente esse registro aqui que é usado para dizer, olha, vamos comemorar aniversário do Recife, 12 de março. Porque esse documento, 12 de março de 1537, o foral, ele fala sobre a Recife dos navios. Esse documento foral que torna Olinda a vila. Então, por isso que Recife e Olinda comemoram aniversário na mesma data, porque utilizam o mesmo documento agora, com sentidos distintos. Esse documento transforma o povoado de Olinda em vila. Esse documento cita um local, a Recife dos navios, essa comunidade aí portuária, essa pequena comunidade, né, de pescadores que corresponde ao atual bairro do Recife, que até, pessoal, na imagem que eu trouxe aqui, dá para avistar, né? Dá para aqui vislumbrar, né? Essa área daqui, né? Então, foi assim que a imprensa tornou uma tradição comemorar, fazer aquela festa do aniversário de Recife e Olinda no mesmo dia, 12 de março. 1537, citação de que existe uma comunidade de pescadores, a Recife dos navios, e 12 de março de 1537, Olinda como vila. Mas em relação ao nome, a origem, quem batizou? Conta-se que foi Duarte Coelho, 1535. Recife como vila. Recife como vila, aqui vamos trabalhar no contexto da Guerra dos Mascates, século XVIII, 1710. Vamos analisar aí nesse cenário que Olinda não se agradou, né, quando você tem Recife reivindicando aí o status de vila, tá? Então, ao pegar a carta de doação de 12 de março de 1537, vamos encontrar justamente esse trecho. O rócio que está de frente à vila para o sul até o Ribeiro, e do Ribeiro até a lombada do Monte Jaz, às margens do Rio Capibaribe, onde se ora faz o varadouro que se carregou a galeota, porque na lombada do monte para baixo, o qual dito, o senhor governador ampliou a fronteira, aqui, olha, Montinho, até o rio Caminho Varadouro, e daí vai seguindo aqui, olha, os varadouros que estão dentro do Recife dos navios. Olha, atual bairro do Recife, né? Pegando aquela parte que a gente chama de Recife Antigo e tal. Então, é aqui a referência para dizer, olha, Recife surgiu aqui. Recife foi citada. Hoje, né, o município, a gente pode remontar o aniversário, 12 de março. Ok? Essa é a explicação, pessoal. Porque Recife e Olinda fazem aniversário na mesma data. É essa história que eu trouxe aqui para vocês, destacando o foral, né? Esse primeiro registro histórico das terras onde as atuais cidades irmãs, né? Recife e Olinda começaram aí a se formar, né? Esse Alvorá Régio tornou o povoado de Olinda em vila, 1537, e essa citação de Recife, né? Então, no cenário econômico, Olinda, né, tornou-se um dos mais relevantes centros comerciais, daí a produção açucareira, né, como destaque, tá? A extração também do pau-brasil inicialmente, mas de fato o avanço da lavoura açucareira, né? Vamos lá. Essa versão de Duarte Coelho é a que a prefeitura usa, que a imprensa utiliza, é a versão tradicional. Mas há contrapontos. Frei Vicente Salvador
atribui a famosa frase não a Duarte Coelho, mas ao ajudante do Duarte Coelho. Frei Vicente Salvador, pessoal, aqui, século XVII, ele é a referência, né? Para muitos seria, digamos, o pai da história do Brasil, né? Mas aí você tem Frei Vicente Salvador trazendo essa percepção. Olha, foi o ajudante dele. Alfredo de Carvalho vai dizer que o nome Olinda é uma transposição de nomes de povoados, olha, portugueses. Alguns povoados portugueses, como Linda, a pastora Linda a Velha, daí influenciou a batizar o nome Olinda. Já Gilberto Freire vai dizer, não, Olinda é nome de mulher. Olha, Gilberto Freire, sempre polêmico aí, né? Você tem Gilberto Freire dizendo, no seu livro, né, Olinda, segundo o Guia Prático, Histórico e Sentimental da Cidade Brasileira, de 1939, Gilberto Freire diz assim, olha, Olinda talvez seja isto, o nome de mulher, o nome de heroína, olha aqui, vamos pegar essa parte aqui, o nome de heroína de novela, que viagem, não é viagem não, viu? Tem sentido. Então, Gilberto Freire, em seu livro, né, Olinda, segundo Guia Prático, Histórico e Sentimental da Cidade Brasileira, né, de 39, ele diz que Olinda talvez seja isto. Um nome de mulher, um nome de heroína de novela lida pelo seu fundador, ou seja, talvez Duarte Coelho leu alguma novela, professor, sim, era comum aí as novelas, né? Final do século, pegando a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Aí você tem essa versão. Já Adolfo Van Hagen, que também é outra referência, né, em relação a fontes históricas do período colonial, a célebre novela de cavalaria, isso, cavalaria, né? Aqueles cavaleiros medievais, né? Então você tem ele dizendo que essa novela, supostamente você tem aí, né, o nome tirado de uma personagem, uma princesa nórdica chamada Olinda. Daí a origem do nome Olinda, que influenciou aí, né, quem sabe Duarte Coelho ou o seu ajudante a usar essa expressão e fundar Olinda, né, que na versão de Gilberto Freire seria a cidade princesa. Então, olha, Frei Vicente Salvador, Alfredo de Carvalho, Gilberto Freire, Adolfo Van Hagen, trazendo percepções de que há influência externa em relação à nomenclatura, ao nome, esse topônimo, né, a origem do nome de Olinda. Então é interessante a gente trazer essas versões, professor, sim, para a gente perceber que é importante ter esses contrapontos, é importante a gente trabalhar a origem do nome de um lugar a partir dessas outras versões, entender a complexidade e saber que não há como chegar e consolidar. Ah, foi Duarte Coelho, pronto, não há outra percepção, não há outra versão, não há dúvida que foi ele. Não, a gente percebe que há pessoas que escreveram duvidando que, olha, será que foi ele? Frei Vicente Salvador diz, não. E Frei Vicente Salvador, galera, veja, deixa eu anotar aí. Frei Vicente Salvador vai trazer justamente no seu livro, né, História do Brasil, 1627, no seu livro História do Brasil. 1627, ou seja, ele estava mais próximo do que a gente, né, em relação a este acontecimento. Mas aí, claro, a versão oficial, a romantizada, que Duarte Coelho ficou assim, uau, velho, que lugar massa para construir uma vila. Essa versão que prevalece e essa que pode cair na prova. A banca pode ser habilidosa, quem sabe colocar uma discussão dessa, né? Mas eu acho difícil. Só que o professor Isaqueu é que traz para você enriquecer seus conhecimentos. Ataque, né, Pernambuco, invasão de Olinda, né, tida como castigo divino. Você tem justamente na história de Olinda essa referência aí, a questão das invasões holandesas, os holandeses que vão dar preferência, né, ao Recife. Aí você tem justamente esse cenário de ocupação, né, em várias histórias sobre, na verdade, a descrição, né, sobre Olinda nessa época, mas isso fica para uma outra oportunidade, eu posso colocar em questões, né, para a gente aprofundar. Outra referência também aqui, né, em relação ao cenário de Olinda,
a planta, né, esquemática da região de Olinda e Recife, né, na presença de naus do Porto aqui, esse cenário aqui geral, que serve também como fonte. E agora, pessoal, já que você sabe a origem do nome Olinda, a versão oficial, a romantizada, a poética, a que é mais aceita, Duarte Coelho chegou e admirou. Linda situação para construir uma vila. Daí o nome, surgimento de Olinda. Olinda como vila, 1537. Olinda, o nome, 1535. Em relação a quem chegou primeiro, não foram os portugueses, foram grupos locais. Mas em que momento eles chegaram, esses grupos locais que estavam aqui antes dos portugueses? A gente não tem. Não tem informação, não tem fonte oficial que crave a data. Daí, pessoal, se ligar. Quando falar que não há uma data precisa sobre a fundação, no sentido de ocupação, quem chegou primeiro, tá ok. Em relação à colonização, ao contexto da formação de Pernambuco, a fundação, nome, Olinda, termo, expressão, Duarte Coelho, que é a versão oficial. E, como vila, 1537. A expressão, termo, a chegada de Duarte Coelho foi de 1535. Olinda como vila, 1537. Ufa, minha amiga, meu amigo, eu falei tantas vezes sobre isso. Você acha que não tem mais dúvida sobre isso? Ou tem? Se tem, vamos responder questões, porque vou repetir, e você vai saber o porquê, né, do nome Olinda, a fundação de Olinda no contexto da colonização, a fundação de Olinda, a ocupação, dando destaque também aos grupos locais, que chegaram bem antes de Duarte Coelho, não há data precisa desses grupos locais, quando eles chegaram a esse território, mas não podemos negar também essa história, que a gente vai dar ênfase até no compromisso 2. Mas chega de papo, professor. Vamos responder questões? Vamos lá. Eu criei 10 questões especiais para vocês.